Olá, meus amigos, boa noite para você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, Nômades com Jackson Nascimento e no canal 92 AM. Hoje é segunda-feira e nós já estamos com esse calendário de entrevistas relevantes, assuntos pertinentes. Eu estou aqui no Game Center, no coração do Viralves, em Manaus, capital do Amazonas, e nós sempre recebemos personalidades de cada segmento. No segmento da cultura, do esporte, da política e hoje da saúde. É com muito prazer que recebemos hoje no Nômades um médico que vai muito além do seu trabalho na medicina. Ele trouxe para Manaus e vive trazendo as atualizações modernas. Hoje nós vamos falar da saúde do homem, a passagem do Novembro Azul, o balanço, as novas tecnologias que a medicina pode oferecer, que já está ao alcance aqui da população de Manaus. Tudo isso no Nômades desta segunda-feira, do qual recebemos com muita honra, com muito carinho, que é uma pessoa humana em todos os sentidos que eu quero colocar aqui. Todos os sentidos. Doutor Cristiano, prazer imenso recebê-lo aqui conosco. Jackson, o prazer é todo meu. Não só pela amizade que nós temos, né? Mas também por sempre cuidarmos muito bem dessa parte de informação. Maravilha. Quer dizer, levar o que há de qualidade, o que há de moderno, o que há de segurança e prezando uma coisa que todos nós hoje estamos buscando cada vez mais. É longevidade, quer dizer, viver mais com qualidade de vida. Isso é importante. Muito. Aliás, doutor Cristiano Paiva, o senhor, eu vou chamar de você. Com certeza. Vou chamar de você. Tocou num assunto muito importante. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, apontou que a população está envelhecendo. Muito. E nada melhor do que envelhecer com saúde. Exatamente. Bem-estar, deixar a família tranquila no que se diz respeito à saúde. Isso. Há, no Brasil, 22 milhões de pessoas acima de 60 anos. Isso. Né? E é claro, nós homens temos que nos preocuparmos com isso. E é através da prevenção que vamos evitar diversas doenças, não é verdade? Exatamente. Jackson, isso aí é muito importante porque o Novembro Azul, que acabou de passar agora, né? Sim. Que é um mês dedicado à saúde do homem. Os dados são assim, empolgantes, tá? Então, para você ter uma ideia, depois que o Novembro Azul chegou no Brasil, em média, 15% dos homens que não iam no urologista, eles passaram aí. Por quê? Aí entrou naquela questão que a gente fala tanto, chama-se informação. Positivo. Tem tabu? Ainda tem. Mas o que mais limita o acesso do homem ao médico, seja urologista, cardiologista, endócrino, é a falta de informação. Porque hoje a gente sabe, você sabe disso, porque você é meu paciente. Sim. Se você faz seus exames preventivos, você dá um diagnóstico precoce, a doença ela é fácil de ser tratada e controlada. Certo. Agora, se você deixa isso arrastar e ter efeitos para o seu organismo, que muitas vezes são o quê? Irreversíveis. Muitas vezes você perde a chance, não só de ficar curado, mas principalmente de evitar sequela. É onde eu chego em relação ao câncer de próstata. Certo. E no início, Jackson, não tem sintoma. Nenhum. Nenhum. A pessoa não sente absolutamente nada, Não doutor sente Cristiano. nada. Não tem dor para urinar, não tem limitação do jato urinário, quer dizer, urina com jato livre. Tranquilo. Não tem sangue na urina. A potência teoricamente normal. Moral da história, eu devia estar tranquilo. Tá tranquilo, Só que normal. tem um tumorzinho crescendo. É aquele tumorzinho que se eu der o diagnóstico naquela hora, eu curo o paciente e deixo ele sem sequela. O problema é que ele não vai. Aí deixa aquele tumorzinho virar um tumorzão. Entendo. E aí a gente perde a chance de curar esse paciente. E a progressão é rápida. No caso do câncer de próstata, Sim. nem tanto. Nós temos uma janela de oportunidade entre aquelas primeiras alterações, quer dizer, de um tumor pequeno, de 5 anos para o indivíduo buscar o atendimento e ser diagnosticado. Certo. Pronto, agora se ele foge dessa janela de 5 anos, pronto, aí a doença avança,
Muitas vezes ela atinge outros órgãos, que é a chamada metástase. Pronto, aí a gente perdeu a chance Aí perdeu de a cura. chance de tratamento. Exatamente. Agora, doutor Cristiano Paiva, muitos homens, inclusive de uma forma até mesmo jocosa, falando, eu fiz o PSA, Isso. que é um exame de sangue. Eu não preciso fazer o toque, que é isso, tá? Aquela questão machista. Exatamente. E nós ouvimos bastante isso. O PSA é suficiente para o diagnóstico? Jackson, essa pergunta é muito frequente. Certo. Não só no meio leigo, quer dizer, É. bate-papo entre amigos, né? Uhum. Mas principalmente lá no consultório. Doutor, eu fiz meu PSA, que eu passei no cardiologista ou no endócrino. Tá normal, eu não preciso fazer o toque não, né? Não, vai ter que fazer o toque sim. Por quê? Porque o PSA, ele não é 100%. Certo. Só para você ter uma ideia, ele falha em 30%. Já tem um percentual que pode trazer algo fatal para o paciente. Exatamente. Então, Certo. nessa hora aí, Jacques, o que a gente sugere? Quando você combina o toque com o PSA, a falha que seria 30%, ela cai para 5%. Muito bem. Muito bom. Aí você vai me perguntar assim, Cristiano, mas tem aquele paciente que não aceita fazer o toque. Para esse caso, o que tem hoje? Tem alguma coisa moderna? Um raio-x potente? Um raio-x, uma Uma ressonância? ultrassom? Sim, hoje, É. um exame que substitui o toque, tá? Inclusive ele até dá mais dados do que o toque, Certo. é a ressonância da próstata. Porém, vamos lá, por que isso aí não é tão divulgado? Primeiro, pelo custo. Não são todas as pessoas que vão ter recurso ou convênio para fazer esse exame. Entendi. Entendeu? Então, hoje, o que é bom e barato? Toque, PSA. Não quero fazer o toque, ressonância da próstata. Então, hoje já existe Já existe. esse exame. Muito bem. Agora, a partir de que idade eu devo procurar o urologista para começar a ter não uma preocupação, mas uma atenção à próstata? Perfeito. Ah, Hoje em dia, Jacques, é o seguinte. Se eu tenho fatores de risco, e quais são eles? Se eu sou da raça negra, se eu sou obeso, ou se eu tenho na família histórico familiar de câncer de próstata, irmão, tio, pai, certo. eu tenho que começar aos 45 anos. Fechado, 45. Começar. Aham. Toque, PSA ou a ressonância Anual. anual. Muito bem. Não tenho fatores de risco. Eu posso começar aos 50. Muito bem. Então tem essa diferença. Tem a diferença. Então, só mesmo a raça negra que tem, nesse caso, uma determinada vulnerabilidade para Isso. desenvolver. Isso é genético. É. Assim como a gente herda Ah, dos nossos pais, também essa tendência. Por exemplo, se o meu pai tem câncer de próstata, a minha chance de ter é maior. muito bem. Pessoal, eu quero deixar registrado aqui que o Cristiano Paiva, nosso urologista entrevistado de hoje, já aprovou aqui a Delicase, não é isso? E muito. Já aprovou a Delicase, porque o Cristiano Paiva, ele também é um atleta todos os dias, né? Ah, hoje eu não vou, eu vou depois de amanhã. Não, é todo dia. Rapaz, domingo, eu vi, ninguém me disse. Domingo de manhã, aquela chuva, sabe? Aquele friozinho. Quem me aparece na academia? Cristiano Paiva, fazendo seu exercício. O Cristiano vai para seminários, simpósios no Brasil e também no exterior. Exatamente. Ele procura logo a academia do hotel. Eu acompanho nesse sentido também. Na verdade, isso é um hábito, né, É um hábito, Jackson? mas é um hábito que te traz um retorno. Graças a Deus. É. Eu falo o seguinte, a melhor forma de educar, de incentivar, de estimular o meu paciente é o quê? É dando exemplo. Maravilha. Como é que eu vou pedir para ele fazer se eu não faço? Aí chama-se coerência. Certo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito coerente em tudo que eu faço. Maravilha, olha E em só. relação a cuidado com a saúde, se eu cuido da minha, eu vou cuidar bem de quem me procura. Tu tem que dar o exemplo. É, exatamente. Pessoal, e outra coisa aqui muito interessante é a disciplina. A disciplina, ela vai abrir muitos caminhos, ela vai dar base e sustentação para você, jovem, ser um bom marido, um bom pai, um líder nato na família, um esteio na família. Exatamente. E automaticamente ter o respeito. Não tem nada mais valoroso do que o respeito. Agora, tudo isso com saúde. Com saúde. Né? Já que você estava falando, eu estava lembrando um conceito do meu pai quando eu era pequeno. Sim, Meu pai fala o seguinte, que o homem ele tem que ser forte por dentro. eu tenho Quer isso. dizer, E por fora. exatamente, é. Então, moral da história, ele tem que ser forte por dentro, tem que ser equilibrado.
ele tem que ter inteligência emocional, Isso. entendeu? Ele tem que saber liderar, Controle. entendeu? Então, assim, moral da história, ele tem que ter conteúdo. Maravilha. Sem contar a parte espiritual, que nos garante equilíbrio. Isso. Pronto. Mas ele também tem que ser forte por fora. Forte não é ser... Obeso. Não, realmente é cuidar da saúde. manter. Exatamente. Cristiano, o que você recomenda para o homem, no caso, na questão esportes? Qual é o principal? É natação, é corrida, é musculação? Qual é o esporte que você recomendaria para o homem? Hoje, se a gente for escolher um esporte, é musculação. Musculação. Aí você vai falar assim, Xana, mas eu tenho como fazer a musculação e mais alguma coisa? Sim, se você quiser fazer, o correto é você fazer a musculação e fazer o exercício que seria o cardio. Aí o cardio entra corrida, bike, natação, tênis, squash e aí vai, né? Beach tênis que tá em moda, né? Sim, Tá em moda. Quantas vezes por semana tem gente perguntando aí? É todo dia. Na verdade, por exemplo, hoje eu tô pegando falta, porque de manhã eu tive um procedimento. Sim. Eu ia treinar à noite, mas para te prestigiar. Claro. E prestigiar principalmente, viu, Jackson? As Sim. pessoas Que estão nos assistindo. É verdade. Então hoje eu tô aqui, hoje eu tô pegando falta, mas por um bom motivo. Um ótimo motivo, e quero agradecer ao Cristiano também, que acabou de chegar de São Paulo. Isso. Eu estava acompanhando isso. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Uma nova medicação revolucionária, parecida com aquela medicação de aplicação Ozempic. de insulina. Isso. Né, com uma agulha bem fina, Bem fina. ultra fine, né? Que é bem fininha e que já está substituindo, em alguns casos, o azulzinho. Isso. Né? A Tada. Substitui a Tada, não? Também. Substitui a Tada? Qual é o caso? Eu vou chegar lá. Isso. Mas em que casos estão sendo utilizados esse medicamento? Jackson, é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai envelhecendo, Certo. infelizmente, algumas doenças elas vão nos acometendo. Diabetes, hipertensão, arteriosclerose, dislipidemia e muitas vezes esse coração ele tá bombardeado. Certo. Sem deixar de lado o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo. São fatores de risco para a gente envelhecer mal. Tabagismo é fatal, né? Muito. Pronto. Esse indivíduo, muitas vezes, ele vai no cardiologista e o cardiologista fala, olha, infelizmente você não vai ter condições de tomar as medicações por via oral. Por quê? Quando você ingere uma Tada, uma sildenafila, que é o azulzinho, Sim. a vardenafila, que é um outro componente, Certo. essa medicação ela vai cair no sangue e ela não vai atuar só no pênis. Não, é no corpo inteiro. É um vasodilatador. Dilatador. Certo. Pronto. Se essa pessoa ela está tomando várias medicações, é uma pessoa que não tem um condicionamento físico adequado, isso pode levar o indivíduo a ter uma hipotensão, que é o mais comum, Certo. ou um rebote, que é a hipertensão. Certo. Então esse indivíduo pode o quê? Pode infartar. Infartar. Pronto. Qual que é o objetivo dessa medicação que pode ser aplicada nessa canetinha, que vem até no estojo aqui, Mostra bem bacana. aqui para essa câmera aqui, ó. Ó, Mostra essa aqui. caneta aqui. Aqui, ó, para essa câmera. Isso. Tá? Então, essa caneta, ela tem um dispositivo que você vai desmontar. Certo. Existe uma medicação específica para cada paciente. Sim. Então, você vai conectar aqui. Quando você faz essa conexão, tá conectada. Vê a miligrama, tem a miligrama aí também. Cada um caso vai ter uma miligramagem. Certo. E aqui, Jackson, o que acontece? Quando o indivíduo ele tem a medicação já totalmente já colocada, então essa é a agulhinha que ele vai fazer o quê? Ele vai ter as relações. Certo. Mostra aí na prótese, Esse modelo. Está atrapalhando. Já. Então vamos tirar. Pronto, você chega de lado. Na lateral. Lembrando o seguinte, aqui passa as artérias e as veias do pênis. Certo. No dorso. Aqui embaixo é a uretra, por onde a gente urina. Certo. Então, nem nas costas e nem na base a gente pode injetar. E muito menos na glande, na cabeça. Na glande. Você vai escolher um local na lateral e vai fazer a introdução. O que é interessante, Jackson? Olha o detalhe aí, tá passando um detalhe para você. Exatamente, olha aqui. Quando você injeta, você aciona esse mecanismo
e a medicação na dose certa Sim. vai ser injetada no pênis. Prescrita pelo médico. Pelo médico. Então, a Certo. gente faz o treinamento Ah, nesse dispositivo aqui. O que é muito interessante? Essa medicação, ela não circula pelo organismo. Ela vai ficar só no local. pênis. Moral da história, o indivíduo vai ter uma boa ereção, Certo. não vai ter o efeito sistêmico, e com isso, o que vai acontecer? O indivíduo vai ter a sua relação sexual garantida com segurança. Quantos minutos antes de praticar a relação? 20 minutos? 10 minutos? 10 minutos. 10 De minutos. 5 a 10 minutos. Tem alguns pacientes que reagem com mais facilidade. Essa é moderna, tá há pouco tempo. Onde surgiu isso? Na verdade é o Tá seguinte, a acontecendo? terapia intracavernosa, que é a injeção no pênis, ela Certo. já existe há bastante tempo. Certo. A questão é a facilidade. Por quê? O que o indivíduo tinha que fazer antes? Tá. Tinha que pegar a ampolinha, tinha que montar a agulha, Eita. tinha que aspirar, muitas vezes ele errava Ah, na dose, na dose. e aí ele poderia ter uma complicação muito temida chamada de priapismo. O que significa priapismo? Priapismo é quando o paciente tem uma ereção que passa de 2 horas, essa ereção ela não desfaz, o indivíduo começa a ter dor no pênis. Terrível. Por quê? Porque o sangue chega, não sai, fica preso. acumulado, preso, Tem que ir pro pronto-socorro. pronto-socorro e fazer drenagem. Entendeu? Então hoje o que a gente tem feito? Usar desses dispositivos que dão dose certa. É feito um treinamento do dispositivo, quer dizer, eu montei rápido que eu já sei. É. Mas, por exemplo, tem paciente que não sabe. Certo. Então ele fica lá comigo, eu ensino, treino, Aham. monta, desmonta, coloca a agulha. Tá. Vamos ver essa dose. Entendi. Por quê? Esse que vem aqui, eu chamo de treinamento. Então, aqui não tem medicação, ó. Certo. Essa, ela vem com teste. É como se fosse álcool. Entendi. Pronto. Feito esse treinamento, o indivíduo está apto. O que a gente sempre faz, viu, Jackson? É sempre estar monitorizando esse paciente. O que significa monitorizar? Então, hoje, na minha equipe, que você conhece bem, Conheço. existem pessoas que ficam responsáveis por ter essa interação com o paciente. Muito bem. Pronto, teve qualquer problema, aciona, a gente entra em contato, pede o paciente para ir com a gente, Boa. e aí sim a gente toma todas as medidas, Boa. mas se fizer direito, é sensacional. É uma outra vida. Outra vida. Outra vida. Com toda a comodidade possível. E Que outra anteriormente, até balançar a ampola passava à vontade. Exatamente. Acabou que. Não, mano, vai-te embora. Que Exatamente. acabou mesmo. É que eu não quero mais. Então, realmente, Jackson, isso aí mexia muito com aquela questão natural do procedimento, do ato em si, né? Sim. É o que você falou. Você está lá no bem bom. É. Meu amor, espere aí Espera só um aí. pouquinho que eu vou ali. Aí abre a ampola, conecta a agulha e vai fazer tudo isso 10 minutos. Já era, acabou. Já era. Não tem como. E a parceira não vai esperar. Não vai esperar. Então, nessa hora, o que vai acontecer? Meu Nós vamos Deus. substituir por um dispositivo seguro, fácil de transportar, Tá no bolso aí, do no paletó, bolso, da ou jaqueta. na pasta, Hã? ou na pasta, Hã? ou na mochila. Tá resolvido. Pronto. Agora, tem também, doutor Cristiano Paiva, uma questão da reposição hormonal. Exatamente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o que os hormônios em baixa podem causar no ser humano. E a reposição, como está na atualidade com a atual moderna aplicação que existe na urologia. Perfeito. Jackson, hoje em dia, para você ter uma ideia, hoje eu sou referência no estado nessa questão de reposição. Então vamos Certo. lá. Como a gente comentou bem, a nossa expectativa de vida, segundo o IBGE, ela tem aumentado. Tem. Nesse ponto, vamos fazer um adendo. Sim. As mulheres estão na nossa frente 7 anos. Então as mulheres têm uma sobrevida, comparada ao homem brasileiro, Maior. 7 anos a mais. A mais. Pronto. Certo. Aí existe uma justificativa. Por quê? Por quê? Se cuidam mais, vão mais no médico. A proporção é de 2 a 4 vezes mais visitas ao médico do que o homem. Então isso é só para a gente começar. Estamos atrás. atrás. Porém, campanhas, programas como esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, Sim. tem motivado esse homem a procurar o atendimento. Pronto. O que muitas vezes leva o homem a me procurar? Ou são problemas relacionados à próstata,
ou são problemas relacionados à questão da potência. Sim. Jackson, o que mais deixa o homem para baixo é ele falhar. Isso. Entendeu? Então existem estudos que isso aí deixa o indivíduo com autoestima baixa, Mexe com a cabeça. depressivo, Depressivo. entendeu? É aquele indivíduo que dorme mal, no trabalho ele rende pouco. Por quê? É aquele indivíduo que fica insatisfeito. Com tudo. Entendeu? Então, o que a gente faz quando a gente recebe esse paciente? A gente faz todo um check-up. Existe um bate-papo para identificar qual é a dor daquele paciente. Entendo. Então, Tu já identifica no primeiro contato. No primeiro contato. Certo. Então, quando eu faço isso aí, o que acontece? Esse indivíduo ele se sente à vontade. Você que é meu paciente, você nota isso. Eu deixo os pacientes à vontade. Entendi. Porque existe aquela questão de falar assim, toda vez que eu vou no urologista eu vou tomar um toque de próstata. Não existe isso. Tem medo de ti. Medo. Tem medo de ti. Tu sabe que o povo tem medo de ti, né? E olha que o meu dedo é amigo. Né? Porém, vamos lá. Uma coisa interessante que a gente... Isso é problemas técnicos. Não, tá ao vivo, tá ao vivo. Pode ir. Tá chegando a equipe aí. Aí. Pode continuar. Direto. Jackson. Quando a gente identifica esse paciente, faz toda uma avaliação, a gente dosa um hormônio chamado de... Inclusive eu dosei a sua aquela vez. Tava boa. Pois é. Naquela época, vamos dosar de novo. Sim. É o hormônio chamado de testosterona. Tá? Certo. Pronto. Quando a gente faz a dosagem da testosterona, Jackson, hoje os trabalhos, eles falam o seguinte, ela tem que estar entre 300 e 1000. Aí algumas pessoas, elas falam assim, Cristiano, mas não tem um desvio padrão muito grande? Quer dizer, entre 300 e 1000 tem uma 700. Pronto, aí é que vai. Vamos supor que o indivíduo já está aposentado, ele não tem toda aquela dinâmica que nós temos. Por exemplo, hoje eu atendi o dia inteiro, fiz procedimento, dei aula e estou aqui com você. Ótimo. Se a minha testosterona estiver próximo de 1000, eu não consigo fazer isso. Por quê? Falta energia. Entendi. Entendeu? Consumiu tudo. Consumiu tudo. Tanto é que eu estou aqui com você com energia. Exato. Pronto. Se esse indivíduo não corrige, ele não vai ter energia para trabalhar, ele não vai ter energia para conviver com os amigos, com a família e principalmente na hora H, o que vai acontecer? Vai falhar. Vai falhar. Não tem condições. E isso aí, Jackson, é uma coisa tão ruim que o indivíduo, progressivamente, ele vai se afastando. Se isolando. Se isolando, ele arruma desculpa para não ter relação. Tô com dor de cabeça. Muitas vezes o que acontece que isso aí é uma coisa até muito comum. A própria esposa pensa que o indivíduo está tendo outra relação. Outra não, mulher. Isso é andropausa, é falta de testosterona. Eu vou falar de andropausa. Isso. Então, o que acontece? Muitas vezes eu acho o máximo, viu? Eu recebo no consultório, muitas vezes as mulheres até um pouco irritadas com os seus maridos, pensando que eles estão aprontando, mas na verdade eles têm uma queda de testosterona, que é a chamada andropausa. E eu tenho um questionário, depois quem quiser, viu, Jackson, no meu site, drcristianopaiva.com.br, existem os questionários de avaliação. E lá tem o questionário da andropausa. Qualquer pessoa pode ter acesso. Entrou agora. Pode fazer o teste. Você vai dando as notas. No final, o próprio aplicativo ele vai falar se você tem ou não andropausa. Sim. E, Jackson, praticamente 100% dos indivíduos que têm andropausa de moderada a severa, e lá ele vai ter essa nota, testosterona baixa. Além da falha na hora H, quais são os outros sintomas que nós podemos dizer? Eu estou com início ou com andropausa. Queda de libido. Queda da libido. Isso. Falta de energia. Certo. Distúrbio do sono. Acorda de madrugada e não dorme mais. Não dorme mais. Eita. É aquele indivíduo que a quantidade de sêmen dele some. Diminui muito. É o chamado de orgasmo seco. Muitas vezes o indivíduo não ejacula nada. Meu Deus. Tão baixa a testosterona. Ele nota que os testículos diminuíram de volume. Sim. Entendeu? É aquele indivíduo que é irritado. Qualquer coisa que acontece, ele já está irritado, ele está explosivo. Entendeu? Então, são sintomas que esse indivíduo vai tendo
que vão piorando muito a qualidade de vida. Sem contar, Jackson, a perda de músculo, aquele indivíduo que vai perdendo A musculatura. massa muscular fica flácido. Exatamente, flácido. E vai perdendo osso, que é a chamada osteopenia ou osteoporose. Querido. Moral da história, aquele indivíduo que vai atrofiando. Sim. Agora tem um outro sinal também, que é muito importante, aí vai para todos os nossos ouvintes, telespectadores, que é aquela falta da ereção matinal. Quando o indivíduo que vinha tendo as ereções matinais e ele para de ter as ereções matinais, esse indivíduo está com a testosterona baixa. É o vulgo tesão da urina. Não tem mais. É o indivíduo que acorda o quê? Mole. Não. Antes sim. era duro, e Antes agora? Mole. Tá mole, não tem mais Pois condições. então é aquele... É. E isso aí é muito importante porque quando o meu pênis é oxigenado, ele fica pronto para entrar em ação de tarde, de noite. Pronto, só que ele não é oxigenado. Não tem a ereção da manhã. Tá sufocado. É aquele pênis que não vai funcionar bem. Não vai. Então, para você que antes vinha tendo aquela ereção de ótima qualidade de manhã, acordava com tudo, não está acordando mais. Putz. Tem que procurar um atendimento. Tem tratamento para isso? Jackson, Tem tratamento? muitas vezes, olha só, hein? Eu era doido para conversar contigo sobre isso. Tem tratamento para isso? Existe. É como Existe. você bem falou. A medicina evoluiu muito. Muito. Tá. E outra coisa que é muito interessante a gente falar, Jackson, é que reposição de testosterona é diferente de bomba de academia. Eu te dei um limite, que é de 300 a 1.000. A 1.000. Pronto. Se eu trabalhar nessa faixa de segurança, o meu paciente vai ter todos os benefícios da reposição de testosterona, Sim. vai ficar bem e não vai ter problema. Agora, doutor Cristiano Paiva, como é aplicada, né, a reposição? É aquele gel, seringa? Como funciona a reposição? Jackson, cada caso é um caso, mas Certo. vamos lá. Hoje nós utilizamos várias vias, tá? Sim, Existe a via transdérmica, que é passada na pele em regiões sem pelo, sim. funciona muito bem. Intramuscular, aí nós temos vários tipos de medicações. Certo. Nós temos testosterona de curta duração, de longa duração, que são aplicadas, injetadas por via intramuscular. Sim. Nós temos hoje os chamados implantes hormonais, que a gente faz lá na clínica. Vantagem do implante, ele vai sendo liberado progressivamente e o tempo de duração é de 6 a 8 meses. Muito bem. Eu ia perguntar, tem uma duração? Tem uma duração. Então, vou dar um exemplo. Tem indivíduo que é fóbico com agulha, não quer tomar injeção. Certo. Gel. Tem aquele indivíduo que não quer ficar tomando furada direto. Implante. Mas tem aquele indivíduo que se dá muito bem com a injeção intramuscular, muitas vezes ele mesmo se aplica, né? É o chamado self-injection, que ele mesmo aplica a injeção nele, e o paciente se dá muito bem. Muito bem. Quantas aplicações? Pronto. Se eu tenho uma testosterona de curta duração, aí tem no mercado Deposteron, Durateston, muitas vezes a gente pode utilizar de 7 a 21 dias. Aí você fala, Xane, quem é o de 7? É aquele indivíduo que consome muita testosterona. E o de 21? Consome menos. Tem testosterona intramuscular, aí entra Hormos, Atesto, Nebido, que ficou bem conhecido. Esses duram de 30 a 90 dias. Mais uma vez, Xane, quem é o de 30? É aquele que consome muita testosterona. Sim. E o de 90? É aquele senhor aposentado, Não que tem prática. não tem tanta atividade. Atividade, né? Entendeu? E aí sim ele se dá muito bem nesse tempo. Olha só, tudo isso para que você acompanhe nosso canal, Dr. Cristiano Paiva, médico urologista. Já deu uma dica aqui para você. Entre no site drcristianopaiva.com.br Isso. e vai lá, responde o questionário e você já dá conta de que já está na andropausa. Andropausa. Existe pré-andropausa? Na verdade, o paciente, para você ver como é que são as coisas. Há 10, 15 anos atrás, a andropausa começava aos 50. Certo. Hoje, para você ter uma ideia, com 35 anos, o paciente já começa a ter a chamada pré-andropausa, entendeu? Que ele começa a ter os sintomas. Sim. Uma coisa interessante, a geração de hoje é uma geração diferente da nossa. A gente jogava bola, jogava um punhado de coisa, queimava mais energia.
Então, hoje, como as crianças, principalmente na capital, elas ficam muito em apartamentos, não tem aquele gasto energético que a gente tinha antes, não são crianças com a grande parte da sua musculatura ativa. Geralmente são crianças até fora de peso, para mais, né? Então, geralmente entram numa andropausa precoce, que seria 35 anos. Entendi. Então aqui, Jackson, até porque nós estamos falando para vários pais, né, que estão nos assistindo agora, exato. É muito importante incentivar os filhos não só a comer bem, por exemplo, nós estamos comendo aqui uma comida extremamente saudável. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Como também praticar atividade física. Tem que estar associado. Tem que estar linkado. Uma boa dieta com atividade física. Atividade física. Olha aí. Não adianta só comer saudável sem ter atividade. Você falou bem, olha, tem um quiche de alho poró funcional. Tô olhando para ele. Tu tá olhando para ele? Daqui a pouco nós vamos entregar uns produtos aqui para o senhor degustar junto com a sua família. Família, equipe. Né? A sua equipe. Aliás, uma grande equipe. Tá? Graças a Deus. Eu gosto, o tratamento é igual para todo mundo. Exatamente. Só que é VIP para todo mundo. Tá? Eu já estive lá acompanhando de perto e é muito importante. Você pode falar do endereço, inclusive, aqui para gente. Hoje a gente tem um espaço do Dr. Cristiano Paiva, que fica ao lado do Manauara, no Crystal Tower. São duas salas bem aconchegantes, né, Jackson? Muito aconchegante. 14º andar, 1415, 1416. Maravilha. Então esse é o nosso endereço. Quem realmente quiser fazer uma avaliação urológica de qualidade, de forma humanizada, né, Jackson? Isso. Nós vamos estar à disposição. Da recepção até o atendimento e até o procedimento, inclusive. Exatamente. O senhor tem acompanhado, olha, tu tens acompanhado pacientes, inclusive, para fora de Manaus. O que eu falo, Jackson, Manaus melhorou muito a qualidade técnica dos profissionais. Boa. Porém, quando eu preciso de algo mais sofisticado, vou te dar um exemplo, cirurgia robótica. Então, cirurgia robótica, quando eu cheguei em Manaus em 2008, que eu voltei do doutorado, eu voltei com um projeto de robótica embaixo do braço. Muito bem. Para nós começarmos a desenvolver essa tecnologia por um simples fato. Nós temos hoje o segundo maior parque industrial do Brasil. Certo. Que é focado em tecnologia. E não tem um robô Da Vinci? Não tem um robô. Da Vinci? O Da Vinci. O Da Vinci. Não tem. Então, isso em 2008, nós estamos em 2023. Certo. Entendeu? Quanto tempo já se passou e a gente sem um robô? Tem um tempinho. Pronto. Os nossos, como diz, nossos amigos, né, de vizinhos, no Pará, aqui em Belém, já estão indo para o segundo robô. Segundo robô. O que impede de ter uma tecnologia dessa aqui no Na verdade, assim, alguns grupos já ensaiaram a compra. Nós tivemos um grande problema, que aí nós temos que realmente rever, que foi a pandemia. Certo. Tá? Então isso aí realmente atrasou o processo. Mas realmente tem que ter interesse político e interesse do sistema privado. Por quê? Se a gente quiser oferecer para a população, para a sociedade, algo que atenda tanto o sistema público quanto o privado, nós temos que ter dois robôs. Um no privado e um no público. Certo. Já que se a gente tiver aqui na região dois robôs, nós vamos estar muito bem servidos e principalmente a população, principalmente aquele homem que tem câncer de próstata, ele vai ter uma recuperação mais rápida, menos sequela, principalmente a questão da função sexual, da potência. Certo. Entendeu? Então, tudo isso aí, o robô pode nos ajudar. Até o deslocamento para São Paulo ou outra capital, não? Pronto, aí é que tá. Hoje, os casos que eu tenho que precisam de cirurgia robótica, eu levo todos para São Paulo. Por quê? Não tem robô aqui. Entendi. Pronto. Já abreviamos. Eu estou aqui com uma pauta, Bora. doutor Cristiano. Inclusive, o doutor Cristiano Paiva, ele tem essa expertise, né, na saúde do homem e traz sempre as atualizações. Você já ouviu falar em harmonização facial, né? Que muitos profissionais eles fazem esse tipo de procedimento. Isso. Né? Agora, o que é harmonização peniana? Jacques, esse assunto ele tem movimentado a urologia do mundo inteiro. Tá? Então, muitas vezes,
O homem ele é insatisfeito muitas com o comprimento e principalmente com o diâmetro do pênis. Por quê? O que é interessante? Nós sabemos que quando o indivíduo está tendo a relação e ele quer realmente proporcionar prazer para sua parceira, os 5 centímetros da entrada da vagina até a parte proximal da vagina é onde estão os receptores do ponto G. Então, muitas vezes o indivíduo tem um pênis longo, mas ele é fino e não vai estimular esse receptor do prazer feminino. Certo. Pronto. Antigamente não tinha solução para isso. Muitas vezes tentavam injetar gordura, PMMA, injetar um outro tipo de ácido hialurônico que não é esse específico, e o indivíduo não tinha uma melhora significativa. Só para você ter uma ideia, até silicone industrial Meu Deus. já foi tentado. Necrosa pênis, necrosa pele. Moral da história, era uma tragédia. Piora. As pesquisas evoluíram e hoje existe um ácido hialurônico específico para o pênis. E o que é interessante, Jackson? Os indivíduos não só têm uma melhora significativa da anatomia do pênis, de forma muito simples. Eu tenho esse pênis aqui, tá com tamanho ok, só que a base dele é grossa e aqui ele vai afinando. Certo. Muitas vezes isso aqui não leva prazer para a mulher. Pronto. Com a harmonização eu consigo transformar esse pênis que está fino num pênis de diâmetro bem maior. E o pós disso tudo? Demora quanto? 30 dias? 12 dias? Na verdade, hoje, o que a gente faz? Isso aqui você também não transforma um pênis mais fino num pênis grosso da noite para o dia. Isso é um procedimento. Você vai precisar fazer pelo menos 3 procedimentos. 3. Você vai injetando, porque se você injetar muito ácido hialurônico, que você vai poder ter mais deformidade. Segundo, que você pode estender muito a pele. Isso aí pode sacrificar a pele. Certo. Então isso aí tem que ser o quê? Programado. Então você começa... Eu falo que é como se fosse construir uma casa, viu, Jackson? Você faz a base, sobe as paredes, faz toda aquela parte superior para depois você colocar o telhado. É a mesma coisa. Entendo. Moral da história, eu estou pegando um pênis que não era adequado e estou transformando num órgão que seja não só mais adequado para o homem, mas principalmente para sua parceira. A autoestima vai até o foguete do Elon Musk. Exatamente. Hein? Imagina. Sobe e ainda volta. Dá volta, tranquilo. Intacto. Olha só, o Mário Lobato, lá da Cidade de Deus, Excelente, um abraço para ele. tá perguntando, doutor Cristiano Paiva, lhe admira muito, Abração. te acompanha lá Na mídia social. Isso. Além dos sintomas, clinicamente, como sei se tenho andropausa? Vamos lá, uma das dicas é o Mário? Mário Lobato. Mário Lobato. Mário, um abração para você. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Uma das formas da gente avaliar isso é respondendo aquele questionário. Então a minha sugestão para você, Mário, entra no meu site, lá vai ter a parte dos questionários online, lá vai ter questionário de impotência, de sintomas prostáticos e de andropausa. Pronto, escolhi a andropausa, pronto, você vai responder as perguntas, vai dar as notas e no final, Jackson... Tu já dá a resposta lá? Já dá a resposta. Caramba. Olha aí. Então, isso é uma forma. A segunda forma é dosar no sangue os níveis de testosterona. Testosterona. Na verdade, uma coisa complementa a outra. E aí a gente consegue fazer um tratamento programado e individualizado para cada caso. Muito bem. Tem um exame de sangue específico para isso. Exatamente. Que é o testosterona. Isso. Cara, então não é tão complexo. Não é tão complexo o diagnóstico. Sim. O complexo é o tratamento. Por quê? Vou te dar um exemplo muito simples. Tem pacientes que não adianta você só aplicar a testosterona. Não. É aquele indivíduo que você vai ter que corrigir a testosterona, corrigir o colesterol, o triglicerídeo, a glicose. É aquele indivíduo que está obeso, você vai ter que cuidar dele também. Então, moral da história. Hoje, Jackson, tem um termo na medicina chamado visão 360 graus do paciente. É você ver o indivíduo como um todo e não um pênis
uma próstata. Não, você tem que ver o indivíduo como um todo. Entendi. Tá Então, tudo você tem que ter conectado. tudo conectado. É. Então você tem que ter sensibilidade, conhecimento e principalmente, tá? Uma interação muito boa com o paciente. Por quê? Você corrige colesterol, triglicerídeo, prescreve medicação, ele vai melhorar. Só que você não sensibilizou que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que comer bem, como nós estamos fazendo agora. Sim. Moral da história, ele vai melhorar um tempo e depois vai piorar de novo. Entendi. Eu falo que esses projetos que a gente começa, chamado Projeto Saúde, É constante. é pro resto da vida. É. É simples assim, é pro resto da vida. Porque se você descontinuar, você vai perder qualidade de vida, tempo de vida. A gente sabe disso aí. Então, hoje, eu tento, você sabe disso, você é meu paciente, eu tento colocar na cabeça daquele paciente que eu não quero que ele fique voltando comigo. Entendo. Não, eu quero medicá-lo, sair daquela urgência, daquele, como diz, daquele incêndio, Sim. melhorar a qualidade de vida dele, os exames, para que ele siga um voo cruzeiro sozinho. Anualmente ele vem comigo. Isso. Pronto. Por que isso aí? Que eu dou oportunidade para outras pessoas virem comigo. Certo. Vou te dar um exemplo simples. Hoje eu atendi o dia inteiro. Eu atendi mais de 15 pacientes. A minha fila de espera tinha mais 10 pacientes que não conseguiram falar comigo, porque não tinha mais tempo. Então, aquele paciente que vai melhorando, ele não só vai ter um benefício para ele, como ele vai permitir que outros pacientes Possam ter acesso. Exatamente. Da vacância Isso. para quem está ali aguardando o momento de falar com Então o Dr. eu falo Cristiano. que hoje em dia, quem se cuida, não só está cuidando dele, mas está dando oportunidade para outra pessoa. Que maravilha. Entendeu? Então, Isso é eu bom. falo isso para os pacientes, Jackson, é impressionante. Porque muitas vezes você vai. Eu falo que você mexendo no lado sentimental do paciente, Sim. você sensibiliza ele. Teve um paciente, quando eu falei isso, ele falou assim: doutor, o senhor é o primeiro médico que fala que o senhor prefere que o paciente fique bem e não precise voltar aqui. É verdade, eu já ia Entendeu? contar isso. Pois é, mas só que aí é que tá. Eu não estou aqui para ficar ganhando dinheiro de paciente. Eu não estou aqui para ficar usando o tempo do paciente ou deixando aquele paciente só piorar. É. Não. Eu estou aqui para ver ele bem, porque eu falo que a maior propaganda minha é o paciente estar bem e feliz. Então essa é a ideia. É o marketing É o direto marketing. do Cristiano. Isso aí tem um Olha, nome. Você que gosta dessa parte, chama-se prova social. Prova social. Acabou. Você entra lá no consultório do Dr. Cristiano Paiva, tem um senhorzinho todo sorrindo. Tudo rindo, contando piada, brincando. Quer dizer, não tem ninguém de mau humor. Quem já foi atendido. Quem ainda está pela primeira vez, está lá meio com aquele caído. receio, está meio caído ainda. Né? Você já teve algum caso que chegou Com alguém certeza. sem esperança nenhuma lá? Já. Né? Isso aí, Jackson, muitas vezes, eu falo que as mulheres elas têm um papel muito importante, tá? Olha, a companheira. A companheira. É. Então, muitas vezes, é como eu te falei, muitas vezes, quando o homem não está comparecendo direito, isso aí está no DNA da mulher, tá? É. Ela pensa logo que o indivíduo está fazendo alguma coisa errada. É. Mas muitas vezes não é. Lembrando que para o homem admitir que ele não está bem, que ele está com a autoestima baixa, que ele está falhando, isso é muito ruim. Reflete em tudo. Tudo. Então, assim, ó, a mulher realmente ela tem que ter sensibilidade, não só para identificar isso, mas pegar ele e falar assim, olha, eu estou acompanhando o doutor... É sério, muitas vezes as mulheres falam isso. Eu estou acompanhando o doutor Cristiano na rede social dele, ou numa entrevista como essa, ele falou exatamente o que você está sentindo. Nós vamos lá com ele. Cai a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Nós vamos lá com ele, É. pronto. Quando ela faz isso, ela dá a oportunidade daquele homem que está ladeira abaixo a recuperar o que a gente chama de dignidade. Isso. É o indivíduo voltar a ser homem. Social. Acabou. Isso é impressionante, né, Cristiano? Muito. Porque você está trabalhando o todo, Isso. né? E a cabeça, vou considerar, de cima, está afetada também. Exatamente. Entendeu? Está ali a 1000 por hora. Quer dizer, o homem tem essa questão que reflete em tudo. É a dignidade. Isso. Né? É a dignidade. E poucas pessoas compreendem isso. Outra coisa também,
Aí já falando um pouquinho dos jovens, tá? Tá. É muito comum e está cada vez mais incidente a questão da ejaculação precoce no jovem. Por quê? Diferente da gente, o jovem hoje ele é muito o quê? Muito rápido, muito ansioso. Então tudo para ele tem que ser muito rápido. Pronto, isso aí tem um impacto na vida sexual. É aquele ejaculador também rápido. Então, encostou, já foi. Então, esse indivíduo ele também tem que ser trabalhado. Melhorar a ansiedade, praticar um esporte. Como eu te falei, essa geração ela pratica pouco esporte. Quando a gente pratica esporte, a gente libera endorfina, dopamina, serotonina, que é o hormônio da felicidade. Olha que bacana. Testosterona. Também, moral da história, melhora todo o meu rendimento e me deixa mais tranquilo para me ter minhas relações sexuais. Então, assim, hoje eu falo, Jackson, que esporte é saúde e qualidade de vida. Muito bem. E evita também tomar medicamentos Medicação, contínuos. é lógico. Né? Essa é uma questão que a gente vive recentemente falando das grandes descobertas da medicina, mas que estão associadas à alimentação saudável e principalmente, né, à prática de exercícios físicos. Agora, doutor Cristiano Paiva, nós estamos aqui no Amazonas, tem um consumo bastante de peixe, etc. e tudo mais. O que é ótimo. É ótimo isso. O senhor recomendaria peixe, carne, frango? Qual é o prato ideal para o homem, nesse momento, ter mais cuidado com a sua saúde? Hoje, a carne vermelha, sabidamente, ela causa maior chance da gente ter alguns tipos de câncer, aí entra o câncer de próstata, câncer intestinal. Então, hoje, tanto o pessoal da nutrologia, da nutrição, a gente que procura sempre estar bem antenado. Então, são 2 refeições à base de carne vermelha por semana. Por semana. Isso. Tá. Pronto, aí nós vamos ter que intercalar com peixe, ovo, a própria carne de porco magra, ela é saudável, a carne de ave. Então, a gente realmente tem que fazer toda essa dinâmica aí com o objetivo de reduzir a carne vermelha. Certo. Cristiano, mas eu queria uma proteína que fosse saudável e que fosse fácil, como você bem falou. É rico em peixe. Sim. Então, hoje a proteína do peixe é extremamente saudável. Principal. Entendeu? Então, a gente pode substituir muito bem. Agora, eu li um artigo de um escritor americano, me foge aqui o título, o nome, que escreveu um livro chamado War the Sugar, Guerra ao Açúcar, porque o açúcar ele tem corroído a humanidade com vários males causados pelo excesso, seja ele por parte de amido, que se transforma em açúcar, carboidratos e principalmente refrigerantes que estão ali naquela receita fatal, segundo o War the Sugar, para o fast food, que é uma vida moderna, uma vida de correria, de competitividade bem acentuada. O açúcar é um dos grandes males da humanidade, doutor Cristiano Paiva? Com certeza, Jackson. Vamos lá. O açúcar hoje está relacionado com maior chance de demência, Alzheimer. Ele tem um efeito que a gente chama de efeito inflamatório no cérebro. Certo. Tá? Pronto. Ele, pelo fato de ser um combustível rápido, entendeu? Ele proporciona, ao organismo uma chance maior de ter alguns tipos de tumores. Aí entra tumor de intestino, tumor de próstata. Então, hoje, realmente, essa vida rápida, agitada, que nos leva a comer comidas de absorção mais rápida, que aí entra o açúcar, ela também está nos predispondo a ter baixa quantidade de fibras, muita comida industrializada. Por exemplo, o hambúrguer. É só as pessoas mais ou menos verificar como é que é feito, né, o hambúrguer. Então, tudo isso aí, Jackson, nos faz mal. E o carro-chefe realmente é o abuso do açúcar. Carro-chefe, o abuso do açúcar. Fique antenado, uma das maiores autoridades médicas da urologia, Cristiano Paiva, traz essa informação que é compartilhada no mundo todo. Agora, com todas essas atualizações da saúde do homem, nós estamos aqui tendo
Cristiano Paiva, médico urologista. Aliás, doutor Cristiano, nós estamos recebendo aqui, o senhor vai receber produtos da Delicase. Opa. Da Delicase. É bom da Delicase, né? Muito. Tá bom esse produto da Delicase? Excelente. O senhor provou o que aí, na verdade? O quiche. Provei essa torrada. A torrada. Com esse patê maravilhoso. Pão Tony, né? Pão Tony. Tem esse quiche aqui que eu tô olhando para ele. O quiche. O quiche você vai levar aqui. Alho poró. Gente, olha só. Então, a nossa querida Ana Paula enviou pra gente, direto da Delicase, são produtos sem glúten, sem açúcar. Muito bom. O que o senhor tem recomendado. Essa aqui tem vários produtos fit, vegano, low carb e fitness. Isso São mesmo. 4 tipos de... Isso. Delicase, @Delicase, que está conosco aqui nessa parceria. Então, receba esses produtos que o senhor vai levar para casa. Aqui, muito obrigado. Tá e bom? aí, lembrando o seguinte, isso aqui eu vou oferecer também para meus pacientes lá no consultório. No consultório. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que quando a gente compra um refrigerante, É. um bolo de chocolate cheio de açúcar, a gente está agradando o paciente. Não, nós estamos prejudicando. Então hoje, realmente, a gente tem que prezar por isso aqui. Certo. Pouco açúcar, pouco sal. Glúten, entendeu? Lactose. Porque são alimentos inflamatórios. Entendo. Então, o que a gente puder evitar, a gente tem que fazer isso. E tá personalizado ali, ó. Doutor Cristiano, entrega especial pro doutor Cristiano. Aí. Só Cê tenho a viu, agradecer. Você viu aí, não? Já vou o quê? Propagar. Já vi, ó. Rapaz, o Cristiano, ele é parceiro, ele propaga mesmo, é parceiraço. Aliás, não tem quem não goste de conversar com o Cristiano. É uma conversa didática, né? Uma conversa que nós temos. Eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Cristiano e também um dos mestres do Cristiano, que foi o doutor Carnevale. Francisco Carnevale. Como é que está o Carnevale? Muito bem. Não sei se você lembra, nós trouxemos o doutor Carnevale. Sim. Fizemos uma excelente recepção para ele. É verdade. Lembrando que o doutor Carnevale, ele é do Sírio e também é um dos chefes lá do Serviço de Radiologia da USP de São Paulo. Sim. Que veio aqui em Manaus para falar sobre um procedimento chamado de embolização prostática, que você participou. Participei. Inclusive, nós levamos até 2 pacientes para dar depoimento. Isso, foi. Pacientes meus, lembra? Exatamente. Tudo isso já tem uns 2 anos isso. 3 anos. 3 anos. Atualizando sempre. Isso. Né? E você sempre busca essa atualização. Na verdade, eu busco sempre uma forma menos invasiva. Entendi. De ajudar aquele paciente que precisa de um procedimento. Entendi. Recuperação mais rápida, indolor, confortável, para ele retornar logo para a família e para as atividades dele. Maravilha. Então, tudo isso está disponível. Isso. Agora, Jackson, uma coisa que é super interessante e que realmente as pessoas têm me procurado bastante é para fazer essa questão da avaliação da harmonização peniana. Sim. Então, isso aí é algo que realmente tem mexido com a cabeça dos homens. Agora, o que é mais interessante é que, até agora, tá? 100% dos homens que me procuraram, ele foi induzido pela parceira. Mas tem uma explicação, tá? Sim. Como você bem falou, as mulheres, elas são mais adeptas a fazer procedimentos na face. Uma coisa que aumenta muito a autoestima da mulher são os seios. Então, quando a gente fala da bioplastia peniana, na verdade nós estamos pegando essa ideia de autocuidado que as mulheres têm muito, estão aplicando pra gente. Entendi. Pronto, quando o indivíduo chega lá, eu avalio, eu faço as medidas para ver se realmente aquele indivíduo tem um pênis deformado. Não sei se você viu naquele material que eu te mandei. Aqui, todinho. Eu vi. Existem 13 tipos de pênis. Exatamente, tipos de pênis. Diferentes. Certo. Entendeu? Então, assim, realmente tem que fazer essa avaliação, tem que fazer as medidas. Muitas vezes, Jackson, o indivíduo pensa que tem um pênis pequeno, mas na verdade não tem. Ele tem uma prega do escroto que é grudada bem aqui em cima e dá a impressão que eu só tenho isso aqui de pênis. Certo. Mas na verdade é uma prega que eu tiro e o indivíduo tem um pênis alongado. Na verdade ele tinha uma falsa impressão. Ou aquele indivíduo que tem muita gordura aqui na região do púbis, no pé da barriga, metade do pênis dele está onde? Dentro da gordura. Entendi. Hoje eu entro com a cirurgia plástica
faço uma lipo dessa região e tem Lipo. pacientes... Exatamente. Aham. E existe pacientes que têm ganho de até 3, 4 centímetros. Então, moral da história, esse tipo de procedimento não era falado antes, porque não tinha toda a técnica padronizada como tem Entendi. hoje. Muito bem. Então não é uma questão de você alongar, Não. tirando o tecido de um e colocando ali, porque Não. o imaginário Isso. popular pensa que há uma espécie de aumento de tecidos de outros lugares. Não é. Não, não é. Exato. Nós estamos caminhando para isso, tá? Existe essa... Existem Futuro. pesquisas, exatamente. É célula-tronco, Ah, é transferência de tecido. Então, existe todo um estudo no Brasil, fora do Brasil, principalmente, nesse sentido, tá? certo. Mas hoje, as formas seguras, tá, Jacques? Porque muitas vezes o indivíduo, ele cai naquele canto da sereia. Muitas vezes se promete algo, não se entrega e, principalmente, mutila esse homem. É perigoso. Muito perigoso. É Entendeu? perigoso. Então, realmente, hoje o urologista, ele tem assumido esse papel, entendeu? De realmente cuidar dessa área tão importante para o homem e oferecer para ele não só funcionalidade, que é a questão das ereções, Isso. mas também o que? Da estética. Muito bem. Há casos de alguém que chegou para a consulta de harmonização peniana e o senhor... Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu falo na hora. Na hora. E aí existe uma diferença entre correção, Isso. que é o indivíduo que tem o pênis fino, e aí eu corrijo Nesse pra caso cá. específico... Isso. Ou chega o indivíduo desse jeito aqui e fala, doutor, mas eu quero mais grosso. Aí eu vou olhar para ele e vou falar assim, ó, se eu engrossar mais seu pênis, isso aqui não vai ficar harmônico. Vai dar complicação. Mas aí ele insiste, fala assim, doutor, mas eu queria pelo menos um pouco mais. Pronto, aí você vai fazer uma melhora da estética. É diferente de correção. Certo. Bem, nós temos ainda algumas perguntas, né, que o pessoal costuma fazer nessa... Esse assunto foi interessante, esse Não, assunto. mas olha aqui, eu vou até colocar do lado. Doutor, me diga uma coisa. Tem gente que não quer se identificar, talvez, não sei. Não, lógico. Privacidade. Mas isso aí, não, mas vamos falar disso que é interessante. Isso. Vamos lá. Aumentando, eu não comprometo a ereção? Não, muito pelo contrário. Não, pois é. Aí é que tá. Aí, vamos lá. Quando é injetado ar... Vou pegar aqui para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Quando eu recebo no consultório, o que eu vou fazer? As medidas. Certo. Vou discutir para o paciente qual é a sua dor. Minha dor é o comprimento, minha dor é o diâmetro. Pronto, eu vou identificar o que ele quer. Certo. Pronto, faço as medidas. E aí eu vou discutir com ele o que vai ser feito. O que mais é feito com bons resultados é o quê? É o engrossamento. Certo. Pronto. Como é que é feito isso? Você injeta num espaço que existe debaixo da pele o ácido hialurônico, que tem uma densidade muito parecida com o do tecido peniano. Esse produto é definitivo ou precisa dar manutenção? Pronto. A exemplo da face, a cada 1 ano e meio, 2, você tem que fazer o retoque. Muito bem. Lembrando que retoque é diferente de você injetar tudo de novo. Sim. Não, você vai pegar partes específicas É avaliação. e vai fazer toda essa definição, redefinição. Agora, isso tem uma idade ou Não. algum fator? Quando a gente fala é que é? idade, geralmente, por exemplo, um exemplo simples. Eu recebi já há umas 3 semanas atrás um paciente e há uns 4 meses atrás outro. Crianças de 14 anos que foram identificados pelos pais, achavam que realmente o pênis estava pequeno. Então, fiz a avaliação, entrou naquela questão do pênis embutido. Certo. Pronto. O que nós fizemos? Fizemos a lipo da região pubiana. Eu soltei um ligamento que fica nessa posição aqui do pênis para os nossos... Aqui, essa câmera aqui. O ligamento que fica aqui, que ele controla o nosso pênis quando ficar ereto ele ir para cima. Certo. Vocês seccionam parte dele e o pênis alonga um pouco. Pronto, você precisa ver a felicidade desses jovens, né? Isso aí Pronto, aí vamos lá. Mas aí o indivíduo já é mais velho. Então ele chega comigo, mais uma vez, bate papo, porque muitas vezes, Jackson, você matou a charada já. O indivíduo, na cabeça dele, tá pequeno. Mas quando ele vê que eu faço as medidas e que eu jogo na tela
que o pênis dele está dentro da média, e muitas vezes até um pouquinho acima, é sério, o paciente respira até mais. Sabe aquele. Não, isso aí Não é? encontra o paraíso. Exatamente. Seu paraíso. Ele respira aliviado. Tu já pensou, você de casa, você já imaginou numa avaliação dessa, o doutor Cristiano Paiva, uma potência na urologia, falando que não tem problema nenhum? Isso. Você sai de lá soltando fogos. Exatamente. Mas é a impressão do paciente. É a impressão. Ele sai leve. Leve. Leve, leve. Sai festejando. Torna teu fã. Pronto. É. E vai o quê? Vai compartilhar. Para outras pessoas. Muito obrigado. Olha, tem aqui a Marleide Cruz, do Dom Pedro. Marleide, um abraço. Estou casada há 10 anos. Hoje meu marido está com 38 anos. Jovem. Tá jovem ele? Muito. E significa o quê? Que ele não precisa? Como é que é? Não, significa que ele tem que fazer os exames dele de rotina. Sedentário, veja bem, sedentário e não tem interesse em sexo. Pois é. Aí, Tem mais ainda. manda. Histórico aqui pra ti. Manda. Veio de muito cansado, ele nunca vai ao médico, ele pode estar com andropausa? Com certeza. Aí entra naquele conceito de andropausa precoce. A Marleide se identificou aí. Né? Marleide, olha, um abraço. É só para te falar, Marleide, que hoje a gente consegue, fazendo um bom exame físico, uma boa história clínica e dosando os exames necessários, aí tem que dosar tudo, viu, Jackson? Glicose, colesterol, triglicerídeo, função do fígado, testosterona. Moral da história, a gente faz um check-up, Certo. corrige tudo que tiver alterado, lembrando que se não fizer atividade física e dieta, nós vamos melhorar um tempo. Doutor, Marleide, né? Marleide, Dom Marleide. Pedro, lá no Dom Pedro. Lá no Dom Pedro. Marleide, vai melhorar um tempo, mas se não mudar a cabeça, nós vamos ganhar um tempo e depois nós vamos perder tudo de novo. Então não adianta. Agora, doutor, 38 anos, não é muito jovem para estar passando por isso? Na verdade, Jackson, se a gente comer mal, for sedentário, estiver fora de peso, com 20 anos de idade nós vamos ter problema. Então, essas são as principais causas. Exatamente. Então, 18 anos já tem que estar praticando alguma coisa. Na verdade, Jackson, hoje em dia, porque no Brasil, aí eu vou fazer um paralelo com outros países, né? Sim. Se a gente for comparar a quantidade de atletas profissionais que existem nos Estados Unidos, isso é incentivado até como forma de ter bolsa para o cara entrar na faculdade. Entendeu? Sim. Então, isso aí falta no Brasil. Então, nós temos que realmente mudar a forma de pensar e a forma de ver a sociedade, né? Essa questão dos esportes. Muito bem, olha só. Nós estamos aqui com o doutor Cristiano Paiva. É sempre um prazer imenso conversar, né? E o podcast proporciona isso. Um bate-papo tranquilo, informal, tirando dúvidas. Aliás, nós tivemos aqui 10 consultas. Pronto. 10 consultas. O Alberto, lá do Jardim Paulista, está dizendo isso. Alberto. 10 consultas ele teve aqui. E um abraço para o Alberto. E vai entrar lá no questionário. doutorcristianopaiva.com.br. Repita, por favor, para cá, para essa câmera aqui. Vai. Então vamos lá. Pessoal, para você que ficou interessado, na verdade a gente está aqui fazendo um papel não só para os homens, mas também para as mulheres. Vamos ficar mais felizes. As parceiras. Vamos ficar mais felizes. Não, elas não só vão ficar felizes, como elas vão pegar a pulso e vão levar para fazer os exames. Vão ou não vão? Vão. Então, assim, quer fazer uma primeira avaliação? Entra no site doutorcristianopaiva.com.br. Se você tiver problema na próstata, você vai ter o questionário. Se tiver problema de impotência, vai ter o questionário. Tá tudo lá. E se tiver problema de andropausa, também. Olha, então, tudo isso aí consegue ser avaliado. O pessoal está acordando agora. Vamos nessa. Mandou aqui uma pergunta para mim. Aliás, estão fazendo a seletiva lá, né? O Adalberto Pinheiro está lá no São Lázaro. O Adalberto Pinheiro. Adalberto, um abração. Esse podcast foi uma consulta muito boa, muito esclarecedor, e está mandando um abraço para o senhor. Outro para ele. E muito feliz com essa audiência, viu? Não, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui. Muito.
Né? E Um com o maior trabalho prazer do mundo. de formiguinha, bonitinho, Isso. entendeu? Toda a cidade de Manaus, no canal 92 AM, e Nômades também, que tem uma galera aqui também. O Marlon está assistindo o programa. Um abraço pro nosso grande amigo Marlon, a France. Intervém Medical. Isso. Vai ser nosso parceiro. Muito. Já anunciou em 2024. Ótimo. Isso é bom. O doutor Gerson Mourão, da Fundação Secom, mandou um abraço para o doutor Cristiano Doutor Paiva. Gerson Mourão, grande médico, grande pessoa. Muito bem. Tem mais aqui o Anuá também, está mandando um abraço. Outro. O querido Inácio está em Brasília acompanhando o Nômades pelo YouTube. Oh, beleza. É daqui de Manaus, está em Brasília, está fazendo Excelente. reuniões por lá. Aliás, tem uma galera muito interessante aqui. Doutor, eu queria falar, antes da gente concluir, conceitos importantes. Só esses 2 detalhes eu já chamo. Está mandando mais aqui? Ele está me chamando a atenção aqui. O Anderson Silva é nosso diretor. Ele está mandando aqui. O Cláudio Sintra, do São Jorge. Cláudio, abraço pro Cláudio. Qual a pergunta? Quando sei que já é a hora de tomar uma azuzinha? Pronto. O Cláudio quer saber. Na verdade, hoje em dia é o seguinte. Olha aí. Quem Tem hora para tomar? Não? Quem já não ouviu a história daquele paciente que nunca foi no médico, nunca fez um eletro, um eco, tomou um azulzinho, eu ia te perguntar. foi para uma gata, para um motel. E morreu. E morreu e ficou por lá. Aí. Pronto. Me Como é que a conta. gente evita isso? Fazendo os exames. Só. Hoje, essas medicações, elas são excelentes. O grande problema é o uso indiscriminado dessas medicações. Então, hoje, se você realmente está precisando dessa medicação, aí tem que ver a idade. Entendeu? Nós realmente temos que fazer uma avaliação. Hoje tudo é baseado em exame, viu, Jackson? Para ter um norte. Para ter um norte. Para você não errar. Entendi. E oferecer sempre segurança para o paciente. Não quis identificar, mas tudo bem. Tadalafila, 5 miligramas todo dia ou 20 miligramas antes da relação. Vamos lá. Quando eu uso uma dose alta... Fala o que é Tadalafila. Tadalafila é o primo do azulzinho. É primo. Que é o amarelinho, entendeu? Que é certo. a Tadalafila, que é o chamado Cialis, né? Sim. Pronto. Nós temos 2 formas de tomar. Ou a gente vai tomar 20 miligramas meia ou 1 hora antes das relações. Lembrando que a dose é mais alta. 20 miligramas. 20 miligramas. Hoje a gente vai usar 5 todo dia. Hoje, para você ter uma ideia, os trabalhos mostram segurança. Quando eu subo a dose, eu tenho mais chance de ter efeito colateral. Quais são os efeitos? Dor de cabeça, rubor facial, fica com a cara vermelha. Sensação de nariz congestionado, nariz entupido. O olho vermelho, entendeu? Muitas vezes tem o problema de ou baixa da pressão, ou a pressão sobe. Olha aí, oscila. Taquicardia, entendeu? Muitas vezes o indivíduo tem problema, como se fosse uma gastrite, um refluxo. Eita. Moral da história, aquela medicação que ia salvar a pele do indivíduo, faz o quê? O indivíduo ir lá para baixo. Entendi. Por quê? Ele não se sente confortável para ter a relação. Entendi. Pronto, quando a dose é de 5 miligramas, ela é o quê? Uma dose pequena, mas como ela é tomada todo dia, ela é segura. Só para você ter uma ideia, pacientes que têm stent, revascularizados, hipertensos, se respeitar a dose certa, podem utilizar muito bem essas medicações, desde que estejam em acompanhamento médico. Se aumentar por conta própria, corre o risco. Corre o risco. Corre o risco. Tadalafila faz mal com energético? Tem jovem que toma os 2. Então vamos lá. Hoje existe um combo, né? Vamos lá. Isso. Energético, o estimulante e muitas vezes uma medicação que retarda a ejaculação. O caboclo não quis se identificar, mas eu acho que ele faz esse combo aí. Pois é. Então, o que acontece muitas vezes, Jackson? Quando isso aí é misturado, você mistura geralmente álcool com energético, com esse vasodilatador, porque o álcool também é um vasodilatador. Sim. Então, esse indivíduo tem chance de ter o quê? Infarto. Ter um Independente infarto. da idade. Exatamente. E isso aí é um efeito colateral, né? Que pode certo. acontecer. Sem contar
a dependência psicológica desse indivíduo. Moral da história, ele só vai funcionar se tiver vicia o combo. o combo. Exatamente. Isso é ruim. Muito ruim. E eu recebo esses indivíduos lá no consultório, e são indivíduos que ficam comigo 6 meses, Tem como reverter? 1 ano. Tem como reverter. Agora imagine só, Ah, a perda de tempo desse indivíduo que poderia estar muito muito bem. É. perda financeira, que não é barato, É. entendeu? Então, assim, eu falo sempre que tudo você tem que ter bom senso. É uma desintoxicação. Exatamente. Exatamente isso. Eu recebi o seu material. Gostou? O senhor, como sempre, muito pontual. É maravilhoso entrevistar o Cristiano Paiva. Não, vamos respeitar. Eu tenho que falar isso. Eu recebo todo o material atualizado, né? A Carla, quero mandar um abraço para a Carla. Carlinha. A Carlinha. Já faz toda a conexão, tudo, já deixa tudo pronto, tudo preparado. Maravilha. Conceitos importantes. Pronto. Qual é o tamanho ideal do pênis do homem? Vamos lá. Isso aí é um assunto que a gente tem discutido bastante. Sim. Tá? Então vamos lá. Quanto ao diâmetro, que é exatamente essa circunferência do pênis, Certo. vai de 9 a 11 Centímetros. O diâmetro. diâmetros, centímetros. Tá. É. Pegar uma fita da esposa que está lá dando Certo. sopa, É. vai no banheiro com a máquina ativada, Sim. faz a medida. 11. É de 11, Certo. certo? E o comprimento é de Isso. 13 a 15. Certo. Então, muitas vezes, Jackson, eu recebo pacientes que têm pênis de 16, 17 E centímetros está insatisfeito. insatisfeito. Mas, Pronto, mas rapaz. por que, que ele está insatisfeito? Ah, Não tinha noção do que era o normal. sim. Isso aí, como a gente já comentou, o indivíduo fica tranquilo, relaxado, porque ele está na média. E muitas vezes está até um pouquinho acima. É libertador isso, Cristiano. Muito. Doutor Agora- Cristiano, isso é libertador. Libertador. Agora É. vamos lá, só porque o pessoal vai, com certeza deve estar pegando a fita. Já vai tá medir correndo daqui a pro pouco. banheiro pra já pôr para a fita. medir. É. Hã? Mas vamos lá. Ah, Você vai ver que tem o pênis flácido e tem o pênis rígido. sim. Então vamos lá. Quando o pênis está flácido, é de 9 a 11. Circunferência aqui, ó. Tá. E quando ele está ereto, é de 10 a 14. A circunferência. Certo. Pronto. Cristiano, e se o pênis está mais fino do que 9? Qual é o grande problema? Qual é o grande problema? O problema é que quando o pênis é fino, quando ele entra no introito vaginal, ele não vai estimular aqueles receptores que garantem prazer à mulher, É problema. que é o chamado ponto G. É problema. Problema por quê? Ele vai ficar, a mulher não vai ter orgasmo, ele vai ter o dele e a mulher vai ficar na mão. Vai dar problema. Não vai ficar. Não vai. Não vai durar. Não vai durar. Triste isso. É. É só procurar o Cristiano Paiva que vai Fazer uma mudar. avaliação. Vai mudar. Exatamente. Ver o que se realmente tem necessidade de fazer o procedimento e aí sim fazer toda a programação. Certo. E tem uma programação para cada caso. Cada caso é um caso. É interessante porque se o indivíduo tem um pênis muito longo e muito fino, pronto, esse é o indivíduo que vai com certeza ter um procedimento mais caro. Certo. Diferente daquele indivíduo que tem um pênis um pouco mais curto e que vai precisar de pouco volume para deixá-lo de forma adequada. Muitas perguntas. Vamos, a gente vai vamos. enviar para a assessoria do Cristiano, que é para ele ter noção de como a coisa funciona. Na rede pública, o Cristiano parece. Eu conheço um trabalho seu no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Pronto, lá é muito É? bacana. Eu dou aula Isso. na graduação, né, Isso. de urologia e coordeno o serviço de residência do Getúlio Vargas. Certo. Que, inclusive, se Deus quiser, vai ser reconhecido pela Sociedade Brasileira de Urologia como um dos principais serviços de urologia do Brasil. Isso aí vai encher não só a mim, como os residentes, o Getúlio Vargas e toda a Amazônia por esse feito. Que é uma coisa que a gente já vem trabalhando, só para você ter uma ideia. Há 10 anos que a gente vem, aí entra o trabalho de formiguinha, Sim. cumprindo todas as diretrizes para a gente receber essa certificação. Maravilha. Então vai ser uma coisa que realmente vai trazer muito orgulho, né? Para nós lá do serviço público Certo. e principalmente para nós do Amazonas. Agora, como é que o senhor vê, o senhor como um grande mestre da UFAM, a nova leva de profissionais dentro da área de urologia?
hoje nós temos o cuidado Sim. de formar excelentes profissionais. Certo. Só para você ter uma ideia, hoje, assim, as pessoas que nós formamos, elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E uma boa parte ficou em Manaus. Uhum. Então, hoje, eu falo que o pessoal do Amazonas, o povo do Amazonas, eles estão muito bem servidos com os profissionais formados pela UFAM. Então, eu falo isso como chefe de residência Isso. e pessoa que prima, que eu sou aquele, Jackson, tem pessoas que não gostam de divulgar ou propagar conhecimento. Eu sou o contrário disso. Quanto mais eu propago, mais eu aprendo, mais gratidão das pessoas eu vou tendo e com isso eu vou só crescendo. Certo. Então o pensamento de propagar conhecimento é algo que quem quer realmente ter destaque na vida tem que prezar por isso. E você tem o destaque que você tem, certo, porque você tem cuidado com isso. Exato. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito importante. Bem, pessoal, olha, tem mais assuntos aqui, mais perguntas também. O Tadalafila é famoso. Muito. O Tadalafila é famoso. Eu uso. Pois é. 5 miligramas. Todo dia. Todo santo dia. Eu tenho um amigo que está até aqui, que ele fala o seguinte, ele fala para mim, ração. A ração. Ração para pinto. É ração para pinto. Ele disse que... ração para pinto. Ele já conhece o doutor Cristiano, já esteve lá com o doutor... Não vou falar o nome, né? Porque, né, ele... Né? Para não comprometer. Para não comprometer. Para quando eu for beber, tomar uma cervejinha, ir para um churrasco, para o aniversário, eu tenho que pausar o Tadalafila? Na verdade, Jackson, assim, hoje em dia essas medicações, elas são muito seguras, tá? Uhum. Por exemplo, o Viagra, quando ele foi lançado, tinham pessoas que abusavam de bebida, de comida e não se sentiam bem, tá? Sim. Porque o mecanismo de ação da droga era diferente. Uhum. Pronto, essas medicações eu não estou liberando ninguém para comer e beber à vontade e tomar uma Tadalafila. Certo. Mas pelo mecanismo de liberação, principalmente se for que hoje em dia, com a quebra das patentes, existe Tadalafila de R$10 uma caixa e de R$200. Isso. Você sabe disso aí. Eu já vi. Pronto. Laboratórios diferentes. Exatamente. Muitas vezes, a forma de liberação daquela medicação que custa R$10, ela é rápida, ela pode ter efeito colateral. Certo. Moral da história. Não é feito com aquele preparo, com aquela sofisticação tecnológica que as medicações têm hoje. Barato, sai caro e perigoso. Sai caro. E perigoso. Pronto. Isso serve para tudo. Tá bom. Então é muito importante realmente o bom senso. Certo. Vai ter relação, não beba tanto, não coma tanto, porque vai te atrapalhar. E vai atrapalhar também o efeito da medicação. Entendi. Então essa é a mensagem. A mensagem segura do Dr. Cristiano Paiva. Doutor Cristiano, nós temos outras perguntas aqui, não tem a dúvida. Eu estou à disposição. Nós estamos aqui já nos finalmente. Cadê o nosso diretor? Quero agradecer aqui ao Júlio Mesquita, né? Ao nosso querido Anderson Silva, toda a equipe aqui do Game Center, ao Bruno Rodrigues, Natasha Sintra, que é a nossa social media. Está aqui fazendo as tomadas. Fazendo as tomadas todas, né? Você vai acompanhar tudo isso no Nômades com Jackson Nascimento e também no canal 92 AM e nas redes sociais do Cristiano Paiva. Faz collab, que aqui como é? 1000 curtidas por hora. Né? Isso. 1000 curtidas por hora. Tem que ser forte. Eu levo isso para a vida, viu? Mas tem que levar. Por dentro e por fora. Por fora. Por dentro e por fora. Sempre. Que é uma frase do teu pai. Isso. Eu decorei isso. É o bigodudo Jerônimo Lino de Paiva. Né? Mais uma pergunta? Vamos. Rapaz, olha, tem mais perguntas Vamos aqui responder. Eu estou aqui à disposição. Tirei para prestigiar vocês. Claudionei, o Claudionei está nos assistindo também, né? Que é o nosso diretor-geral. Um abraço, tá mandando aqui. Claudionei, um abraço, viu? Que é o nosso grande diretor-geral aqui. Pronto. Do nosso Game Center, né? A Arena Space. Pronto. Big Boys, né? Arena 5, canal 92 AM, que adotou o Jackson. Isso. Adotou. Grande aquisição. Uma grande aquisição. Eu falei pro Anderson que seria uma grande aquisição. Viu? O pessoal do interior também está nos acompanhando. Abraço para todos. Toda a região metropolitana. Isso. Temos audiência, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Brasília, Texas, aos queridos amigos do Texas. São amazonenses que estão por aí. Olha aí. Lisboa, o Chicão tá mandando um abraço para você, tá em Lisboa, tá gravando o filme Famílias
Luso, que estiveram na Amazônia. Está filmando Manaus, Belém e Lisboa. Excelente. Mandou as passagens para eu estou juntando uns euros para ver se eu consigo chegar lá. Mas vai ser fácil essa parte. Vamos conseguir. Doutor Cristiano. Pum! Doutor Cristiano, olha, quero agradecer. Eu que agradeço. Sua presença. Eu sei que o senhor veio de uma agenda intensa lá no espaço Doutor Cristiano Paiva, Cristal Tower, 14º andar. Meu amigo, dá entrada ao procedimento. Vá lá. É bom sentir, é bom conhecer. Eu estou falando aqui, eu sou amigo do Cristiano, gosto muito dele, tenho um grande gratidão, é um amigo de todas as horas, né? É uma pessoa fina, elegante, sincera, mas é um amigo grato de todas as horas. Isso eu mesmo. sou testemunha disso. Quero deixar claro aqui. Muito obrigado. Entendeu? Viu? Pela amizade. Ele é desse jeito aí, todo bonitão, todo com o figurino cortado, porque ele aprecia, claro, evidentemente, né? O bem-estar do próximo também. Exatamente. Você tem que estar com uma aparência É questão de respeito, boa. né, Jackson? Respeito também. Né? Então, o Cristiano Paiva isso, fez a caminhada recentemente na Ponta Negra, né, alusiva à saúde do homem. Eu acho isso muito bacana, de sua iniciativa, né, da sua esposa, que sempre lhe apoia, Isso. sempre está junto. Suelen, Sempre está junto, a gente comenta, ela realmente está ali, né? Engajada. Olha aí, doutor Cristiano, parabéns, ela é verdade, está ali o tempo todo, eu acho isso muito bacana. Sabe por quê? Porque é o complemento, e quero dizer, encerrando aqui esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista e consulta, como muitos disseram, isso. Sucesso é ter saúde. Cristiano, muito obrigado, viu? Nada. Jackson, eu queria agradecer a você, toda a sua equipe. Maravilha. As pessoas que estão nos assistindo. Agora, vai ter um link, né? Vai, o link tá. Vai Pronto, ter um link. vai ter um link. Quem não pôde assistir agora... Vai continuar. Nômades com Jackson Nascimento e canal 92 AM. Outra coisa Beleza? que é interessante, né, Jackson? Viu, gostou, curte, né? Curte, compartilha. Como de toca o sininho, né? Toca o sininho, se inscreva no nosso canal. Exatamente. Entende? Porque a gente, por exemplo, que horas são agora? Agora são 21h38. 28h38. Por exemplo, nós estamos aqui, cheio de energia, Sim. motivação, para levar informação de qualidade para aquele pai de família, para aquela pessoa que está em casa, entendeu? E é muito importante, né, Jackson? Sim. Que a gente tenha essa questão do reconhecimento, entendeu? Para a gente continuar levando informação de qualidade e, lógico, tendo todo mundo nos assistindo, o que é muito prazeroso. Maravilha. Estou falando que eu atendi o dia todo hoje, dei aula, fiz procedimento e estou aqui feliz de estar contribuindo com todas essas pessoas que estão nos assistindo. Que horas que tu chegaste de São Paulo ontem? 1h da manhã. 1h da manhã. Eu tô falando. Máquina. Testosterona. Testosterona. Putz! Hein? Outra coisa que eu vou dizer para vocês aí. Olha, os cortes dessa entrevista vão estar disponíveis 92 AM, no Nômades no YouTube, no Nômades no Instagram, também no Facebook e nas redes sociais do Dr. Cristiano Paiva, que nós vamos enviar para Carlinha. Isso. Vamos enviar para toda a equipe, para você acompanhar esses cortes que são importantes. Muito. Falando de comprimento, diâmetro, nova medicação, tadalafilo, o que tomar, o que não tomar, tudo que nós tivemos aqui. Plástica peniana, bioplastia, harmonização peniana. O pênis mais bonito será o seu com esse produto que o Cristiano... Caneta do amor. Essa a caneta do amor? Né? Caneta do amor. Caneta do amor. Agora nós vamos provar as delícias da Delicase. Isso. Sem açúcar, sem glúten, low carb e ainda vegano, fit. Delicase, @Delicase. Já vou levar o meu. Já vai levar o seu. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Direto da Game Center, Nômades com Jackson Nascimento. São vários caminhos, diversos destinos. Para você participar com a gente, para monetizar esse canal, me ajudar aí para Portugal, entre em contato conosco. @Jackson Nascimento Big. Cristiano Paiva, muito obrigado. Nada, um abraço para você e para toda a sua equipe. Um abraço.